Deus transforma sonhos em realidade. Dio trasforma i sogni in realtà. Oh, aleluias. A palavra do sacerdote La parola del sacerdote teve um peso enorme sobre a vida de uma mulher que acreditou que Deus transforma sonhos. ha avuto un peso enorme sulla vita di una donna che credeva nei sogni. Se existem duas coisas que nós precisamos entender, Se ci sono due cose che dobbiamo capire, é que todo ser humano saudável è che ogni essere umano che ha salute, salutare, tem sonhos. ha dei sogni. Somente os loucos não sonham. Soltanto i pazzi non sognano, Mas o ser humano normal, ma un essere umano normale ele sonha. sogna E isso é natural na nossa vida. ed è naturale nelle nostre vite. Tem pessoas que sonham com a casa própria, Ci sono quelli che sognano con la propria casa, tem pessoas que sonham com um carro, con una macchina, com uma universidade, magari con l'università, tem meninas que sonham com um bom esposo, magari delle ragazze che sognano con un buon marito, os garotos sonham com uma boa i esposa, ragazzi con una buona moglie. tem casais que sonham em ter Ci filhos. sono delle coppie che sognano ad avere figli. E os sonhos, na realidade, eles são aspirações do nosso coração. I sogni in realtà sono le ispirazioni dal cuore. Muitos dos nossos sonhos, Molti dei nostri sogni eles são alguns objetivos que a gente tem na vida. sono degli obiettivi che abbiamo nella vita. A gente não precisava definir isto, Non dovevamo definire questo, mas para aquelas pessoas que não aspiram nada, ma per quelle persone che non aspirano a niente, não pretendem nada, non pretendono nulla, falar de sonho para eles é como falar de uma coisa vazia, parlare di sogni a loro è come parlare qualcosa di vuoto, porque para eles o sonho perché per loro il sogno é como aquele bolinho preparado com farinha de trigo. è come quello che si trova in pasticceria in Brasile. Para muitos, Per tanti, o sonho é uma outra coisa. sogno è tutta un'altra cosa. Alguns às vezes dizem, me belisca aqui para ver se eu acordo. Ci sono delle persone che mi dicono pizzicami per farmi capire che non sto sognando. Imagina quantas coisas nós sonhamos. Pensate a quante cose noi sogniamo. Isso é natural, È naturale, faz parte da nossa vida. fa parte della nostra vita. Mas a pergunta que eu quero fazer com você nesta noite: Ma la domanda che ti voglio fare stasera, quais são os teus sonhos quali sono i tuoi sogni para o ano de 2020? per questo anno? Você está se movendo? Ti muovi? Você está fazendo alguma coisa para que os teus sonhos aconteçam? Ti muovi e fai qualcosa in modo che i tuoi sogni succedano? Você acredita realmente que os sonhos irão se realizar na sua vida? Credi veramente che i tuoi sogni si possano realizzare nella tua vita? Porque existem pessoas Perché ci sono persone com muitos sonhos con tanti sogni que às vezes eles não conseguem ver os sonhos che realizados. a volte non riescono a vedere i propri sogni realizzati. Eles têm sonhos, Hanno dei sogni, mas não conseguem um caminho, ma non riescono ad avere un não cammino. conseguem uma forma para que os seus sonhos se realizem. Non riescono una formula per far sì che i sogni si realizzino. Por quê? Porque às vezes para um sonho ser transformado Perché a volte per un sogno essere trasformato é preciso sacrifício ao mesmo tempo. c'è bisogno anche di sacrificio allo stesso tempo. Às vezes para você ter o teu sonho transformado, A volte per avere il tuo sogno trasformato você vai precisar fazer algumas coisas que talvez você não goste. dovrai fare delle cose che magari non ti piacciono. Às vezes, para termos um sonho transformado, A volte per avere un sogno trasformato nós vamos nos privar de algumas coisas. ci limiteremo certe cose. E aqui nós lemos em 1 Samuel, no capítulo 1, E qui leggiamo in 1 Samuele, capitolo 1, a história de uma mulher que tinha sonhos. la storia di una donna che aveva sogni. E o sonho daquela mulher Il sogno di questa donna era ter um filho. è avere un bambino. A única coisa que Ana mais queria na vida L'unica cosa che Anna voleva di più nella vita era ter um filho. era avere un bambino. Seu marido tinha uma outra esposa. Suo marito aveva un'altra moglie. Na época, a lei permitia isto, In quell'epoca la legge permetteva questo. quando a esposa não podia gerar filhos. Quando la donna non poteva generare figli, Ana não tinha filhos. Anna non aveva figli E por muitas e pessoas, per tante persone Ana era considerada uma mulher castigada por Deus. la consideravano una donna castigata da Dio. E a outra esposa de Eucana zombava dela. E l'altra moglie del suo marito rideva di lei. A Bíblia diz no versículo 6 La Bibbia dice nel versetto 6, que a sua rival provocava ela de forma excessiva. la sua rivale la provocava in modo eccessivo. Isso trazia muita amargura no coração de Ana, E questo portava tanta amarezza al cuore di Anna, porque Ana não podia ter um filho,
perché Anna non poteva generare figli E Ana vivia triste. e viveva triste. A Bíblia nos informa aqui que Ana ia na igreja. La Bibbia dice che Anna frequentava la chiesa. O marido dela participava dos atos litúrgicos. Suo marito partecipava anche lui dalla chiesa, Sempre dava presentes para ela, gli dava dei regali, mas ela continuava uma mulher triste. ma lei continuava così una donna triste. Agora perceba isso, olha o que acontece aqui. Vedete cosa succede qui? Um dia ela estava lá no templo adorando a Deus. Un giorno lei era nel tempio adorando Dio, Ana estava conversando com Deus. Anna parlava con Dio, E aí nós vamos perceber algo que acontece. allora possiamo percepire qualcosa che succede. O que ela falava com Deus naquele dia, Quello che lei parlava con Dio in quel giorno, daqui a pouco se realizou. tra poco si realizza. E da mesma forma como aconteceu na vida de Ana, E dalla stessa forma come è successo con Anna, pode acontecer nas nossas può vidas. succedere anche con noi. Deus pode transformar os teus sonhos Dio può trasformare i tuoi sogni em in realidade. realtà. Qual é esse sonho que está no seu coração? Qual è il sogno che hai nel tuo cuore? Como é que você pode viver como Ana, Come puoi vivere come Anna, transformando sonhos em realidade? trasformando i tuoi sogni in realtà? A primeira dica dela La prima cosa che vi posso dire é que nós precisamos assumir compromissos com Deus. è che dobbiamo assumere dei compromessi con Dio. Você precisa fazer votos com Deus. Devi fare dei voti con Dio. Observe o que está escrito no versículo de número 11. Leggete cosa c'è scritto nel versetto 11. Ana estava com amargura no coração. Anna aveva dell'amarezza dentro il cuore. Ana estava triste. Anna era triste E ela faz um voto a Deus naquele momento. e lei fa un voto a Dio in quel momento. Ela diz a Deus nas suas palavras Dice a Dio nelle sue parole que se Deus lhe concedesse um filho, che se Dio gli concedesse un figlio, ela ia abrir mão da convivência dele lei, para ofertá-lo na casa do Senhor. lei lo darebbe alla casa del Signore. Olha só, ela não abria mão da alegria de ter um filho. Lei voleva avere un figlio. E o que é que fez Ana quando ela falou estas coisas? E cosa ha fatto Anna quando ha detto queste cose? Ela faz um voto. Lei fa un voto. Você sabe o que é um voto? Sai cos'è un voto? Voto é uma promessa que nós fazemos a Deus. Un voto sarebbe una promessa che facciamo a Dio. O voto é algo que você promete para Deus. Un voto è qualcosa che tu prometti a Dio. Às vezes a gente assiste filmes na televisão ou seriados. A volte vediamo dei film o delle serie in TV, Às vezes tem muitas coisas interessantes. ci sono cose molto interessanti, Mas quantas das vezes ma quante volte a gente percebe que existem pessoas que não fazem absolutamente nada para terem os seus sonhos realizados? e vediamo tante persone che non fanno nulla per avere i loro sogni realizzati. Quantos filmes nós já assistimos sobre promessas? Quanti film abbiamo visto sulle promesse? Mas se tem uma coisa que nós precisamos fazer Se c'è una cosa che dobbiamo fare diante de Deus quando votamos, dinanzi a Dio quando facciamo un voto, é cumprir as nossas promessas com Deus. è compiere le nostre promesse con Dio. A palavra de Deus nos orienta que nós não pecamos quando fazemos votos. La parola di Dio ci orienta a non peccare quando facciamo dei voti con Dio. Eu já vi pessoas fazendo votos a tantas coisas. Ho visto delle persone fare dei voti con tante cose E nós cristãos fazemos votos a Deus. e noi cristiani facciamo dei voti a Dio. E se você quer ver alguns dos teus sonhos realizados, Se vuoi vedere uno dei tuoi sogni realizzati, você pode fazer votos a Deus. puoi fare un voto con Dio. Mas o mais importante, Ma la cosa più importante, você precisa cumprir os teus compromissos com Deus. devi compiere i tuoi compromessi con Dio. Olha aqui o que Ana nos ensina nesta noite. Vedi quello che Anna ci insegna stasera. Ana nos ensina a cumprir o voto. Anna ci insegna a compiere il voto. Segunda lição desse texto: La seconda lezione di questo testo, se você quiser ter sonhos transformados em se realidade, vuoi avere dei sogni trasformati in realtà, Ana nos ensina que nós precisamos pagar o preço na obediência. Anna ci insegna che dobbiamo pagare un prezzo nell'ubbidienza. O preço da obediência daquilo que você está assumindo diante de Deus. Il prezzo dell'obbedienza di quello che assumi dinanzi a Dio. A Bíblia nos informa aqui no versículo 24 o que Ana vai fazer. La Bibbia ci dice nel versetto 24 cosa fa Anna. Ela assumiu o seu voto, Ha assunto il suo voto. ela assumiu o compromisso que colocou diante de Deus. Ha preso il suo compromesso che ha messo dinanzi a Dio. Então aqui eu aprendo com Ana que eu preciso cumprir as promessas. Allora qui posso imparare con Anna che devo
compiere le promesse. Eu preciso pagar o preço daquilo que eu prometi para Deus. Devo pagare il prezzo di quello che ho promesso a Dio. Eu imagino que ela foi chorando. Io immagino che lei stia andando piangendo, Mas agora o choro de Ana não era mais um choro de amargura, ma adesso il pianto di Anna non era più un pianto di amarezza, mas era um choro de alguém emocionada. ma era un pianto di emozione, Alguém que teve o seu sonho realizado di qualcuno che ha avuto il suo sogno realizzato e agora podia cumprir o que havia prometido. e adesso poteva compiere quello che aveva promesso a Dio. Deus respondeu ao sonho de Ana. Dio rispose al sogno di Anna. Ela teve um filho. Ha avuto un bambino. A palavra de Deus diz no versículo 20 que Deus se lembrou dela. La parola dice nel versetto 20 che Dio si ricordò di lei. E ela dizia: o Senhor me deu o que eu pedi. E lei dice: il Signore mi ha dato quello che io ho chiesto. Salomão nos ensina em Eclesiastes no capítulo 5, Salomone ci insegna in Ecclesiaste capitolo 5, no versículo 4, versetto 4, quando fizeres o voto a Deus, quando fai un voto a Dio, não demores em cumpri-lo. non tardare a compierlo. Então os sonhos vão se realizar desta E forma, allora i sogni si realizzano in questo modo: pagando o preço com a obediência. pagare il prezzo con l'obbedienza. Se você quiser que seu sonho transforme em realidade, Che tu vuoi che il tuo sogno si realizzi, você precisa fazer como Ana fez. devi fare come ha fatto Anna. A terceira coisa, La terza cosa, nós precisamos acreditar dobbiamo credere que Deus é capaz de fazer além daquilo que nós sonhamos. che Dio è capace di fare oltre a quello che sogniamo. Muitas das vezes Deus não vai fazer apenas aquilo que você sonha. Molte volte Dio non farà quello che tu sogni, Ele faz mais do que aquilo que você sonha. fa molto di più di quello che tu sogni. Quantas vezes a gente sonha com alguma coisa de um pequeno tamanho Tante volte noi sogniamo con qualcosa di piccolo e Deus olha pra gente e Dio ci guarda e diz assim: meu filho, e dice: figlio mio, minha filha, figlia mia, eu tenho algo maior para você. ho qualcosa di più grande a te. Oh, se você observar esse texto, versículos 20 e o versículo 21, Se tu osservi in questo testo dal versetto 20 e 21, você vai ver o comportamento do marido de Ana com ela. vedi il comportamento del marito di Anna verso di lei. Mas observe, Deus abençoou muito mais Ana. Ma se tu osservi, Dio ha benedetto molto di più Anna. E depois de Samuel, E dopo di Samuele ela teve mais 3 filhos homens e 2 filhas. ha avuto altri 3 figli uomini e altre 2 figlie. Ela teve mais 5 filhos. Ha avuto altri 5 figli. Uma mulher que não podia gerar. Una donna sterile. Uma mulher que não tinha condições de ter filhos. Una donna che non poteva avere figli. Ela pediu a Deus um. Ha chiesto a Dio uno. Agora ela tinha 5 mais um. Adesso ne aveva 1 e altri 5. Deus é poderoso Dio è potente para fazer mais do que aquilo que você está per sonhando. fare molto di più di quello che tu sogni. Então eu quero concluir dizendo para você nesta noite: Voglio concludere dicendo: não passe esse ano indiferente. non vivere questo anno indifferente. Não passe, não vive esse ano sem propósito no seu coração. Non vivere questo anno senza un proposito nel tuo cuore. O que está escrito na carta de Paulo aos Efésios, Quello che c'è scritto nella carta di Paolo agli Efesini, no capítulo 3, versículo 20, capitolo 3, versetto 20, Paulo escreve: Paolo dice, scrive: ora aquele que é poderoso colui che è potente para fazer tudo per fare ogni cosa muito mais além infinitamente daquilo più que nós pedimos, di quello che chiediamo, daquilo que nós di pensamos, quello che pensiamo, segundo o poder secondo il que potere em nós opera. che in noi opera. Então eu quero te convidar nessa primeira Ti noite invito in questa prima sera a acreditar com o teu coração. a credere col tuo cuore. Deus pode fazer além daquilo que você está pedindo. Dio può fare oltre di quello che chiedi, Deus pode fazer além daquilo que você está pensando. può fare oltre di quello che tu pensi, Deus pode fazer além daquilo que você está può sonhando. fare oltre a quello che tu sogni adesso. E se Deus quiser, E se Dio vuole, aleluia, eu profetizo nesta noite em nome do Senhor profetizzo Jesus. nel nome del Signore Gesù. Você vai glorificar o nome do Senhor, Glorificherai il nome del Signore, porque Deus transforma sonhos em perché realidade. Dio trasforma i sogni in realtà. Eu tenho alguns sonhos para o ano de Ho 2021. tanti sogni per 2021. E eu sei que muitos de nós temos sonhos para 2021. So che tanti di noi abbiamo dei sogni per questo anno. Então, a palavra de Deus nos convida a nós vivermos a realidade destes sonhos. E la parola di Dio ci invita a vivere la realtà di questi sogni. Transforma os teus sonhos em realidade. Trasforma i tuoi sogni in realtà. Aprenda com Ana.
E impara da Anna a assumir um compromisso sério com Deus. a assumere un compromesso con Dio. Segundo, pague o preço pela obediência. Secondo, paga il prezzo dell'obbedienza. E em terceiro, acredite que Deus é poderoso para fazer mais. E terzo, credi che Dio è potente per fare molto di più. Oh, aleluia, os sonhos desta igreja, Il sogno di questa chiesa, Deus está transformando em realidade. Dio trasforma in realtà. Você que nos ouve nesta noite, Tu che ci stai guardando stasera que está participando conosco do culto e online, partecipi con noi dal culto online, Deus tem todo o interesse Dio ha l'interesse em transformar os teus sonhos em realidade. trasformare i tuoi sogni in realtà. Eu quero orar com você nesta noite. Voglio pregare con te stasera. Eu quero já agradecer de forma antecipada a Deus. Voglio ringraziare anticipato a Dio. Porque nesta noite nós viemos aqui profetizar. Perché siamo venuti stasera a profetizzare 2021 cheio de un bênçãos. 2021 pieno di benedizioni, 2021 com restauração. 2021 di ristorazione, 2021 com libertação na nossa família. liberazione nelle nostre famiglie, 2021 pleno de maravilhas na nossa igreja. pieno di meraviglie in questa chiesa. Acredite, Deus pode Creda, Dio può transformar sonhos em realidade. trasformare sogni in realtà.